Imagine conseguir compreender a mente do seu filho com TDAH, saber como ajudar nas tarefas de casa, como lidar com a obediência, encorajar para que ele tenha uma ótima autoestima e até mesmo saber como intervir na adolescência, nas dificuldades comuns do TDAH. Imaginou? Agora pense que você pode ter acesso a todo esse material no programa Meu TDAH. Clica no link da descrição. Quando a gente vai pensar na criança, essa é uma das questões que o pessoal defende, né? Ah, você estigmatizou e depois não era aquilo. Porque a gente ainda tem essa questão de não ter evoluído da forma como gostaríamos em ciência, mas a gente vai chegar lá. Então, tem que ter esse cuidado. A depender da idade, a gente vai levantar uma hipótese diagnóstica. Só que assim, então vamos pensar assim, ó. A gente já sabe que a criança com TDAH, a gente vai diagnosticar a partir dos 5 anos, certo? Eu atendi uma série de crianças com 3 anos extremamente agitada. Mas extremamente agitada, gente, vocês têm que entender uma coisa. Que ela se colocava em risco. Né? Assim, minha filha não para. Não é isso. A criança, ela se põe em risco. Ela vai Sobe na rua, janela. senta no colo de desconhecidos, por exemplo. Enfim, são situações muito que ela está em risco. Então, mas lá ela tem 3 anos? Sim, ela tem 3 anos. A gente vai pensar que a gente tem sinais preditores, porque a gente não pode diagnosticar, porque tem todo um desenvolvimento neurológico ali que vai acontecer com a idade e que isso pode melhorar. Mas ela com 3 anos, com um risco enorme como esse, e com várias outras questões, lógico que não era isso, só isso, por exemplo, essa criança ela não consegue permanecer 3 minutos numa atividade. Tá, a criança ela vai ficar pouco tempo numa atividade, não é esperada que ela se mantenha tanto tempo, só que 3 minutos também é muito pouco. Então você vai entendendo ali que a criança está em risco e ela tem só 3 anos, né? E aí a mãe está desesperada, a família está desesperada, a gente vai buscar acompanhamento médico sempre em conjunto. Então a gente tem que avaliar, né? Então a gente vai diagnosticar a partir dos 5 anos, tudo bem, mas essa criança com 3 anos, com uma série de comportamentos de risco, a gente não vai começar um tratamento com ela? Tá? E para eu começar um tratamento com ela, eu preciso levantar a hipótese diagnóstica para pensar esse caminho. Então, eu vou levantar essa hipótese diagnóstica, essa criança vai se desenvolvendo, obviamente. Você trata mesmo com a hipótese. Isso. Não é tipo assim, olha, tem 3 anos, então ela vai sofrer até os 5, porque aí nos 5 eu posso bater o martelo e intervir. Não é isso, né, Lara? Exatamente. Eu vou deixar essa criança em risco, vou deixar essa... E outra questão importante, que a gente já tem dados, aí esse foi até um capítulo de livro que eu publiquei em conjunto com os colegas, acho que o ano passado. A saúde mental das mães, das crianças com TDAH. Por quê? Porque eu tenho que meu estado de alerta aumenta o tempo inteiro. Essa criança não para. Essa criança, ela cai, ela abre a sobrancelha, ela quebra o braço. Então, tem um desgaste enorme também para essa família. Então, a gente não vai dar diagnóstico. Óbvio que não. Tem 3 anos. A gente sabe que é a partir dos 5. Mas essas crianças que estão em extremo risco, o médico vai levantar a hipótese diagnóstico, vai iniciar o tratamento, a gente vai acompanhar à medida em que ela for tendo maturidade neurológica, porque é esperado, né? O desenvolvimento neurológico mesmo, que ela consiga controlar melhor impulsos, etc, a gente vai entender se de fato vai ser uma criança que vai precisar continuar em acompanhamento, que preenche todos os critérios e sintomas e vai seguir e a gente vai fechar esse diagnóstico ou não, né? Então, isso acontece, a gente tem que ter todo esse cuidado, explicar para a família, explicar para as pessoas o máximo que puder, né? Principalmente para essa família que vai acompanhar, mas isso pode mudar ao longo do caminho, né? A gente pode perceber outros sinais que não estavam tão claros e aí vamos pensar na questão, por exemplo, do transtorno bipolar, né? Que a gente sabe que o adulto, a criança num estado de hipomania é muito parecido com os sintomas de TDAH. Tá, e aí? Só que a gente não vai conseguir avaliar, por exemplo, sinais de depressão antes dos 7 anos de idade, porque essa criança ainda não tem condições de me dizer que ela não tem energia, que ela então vai precisar um tempinho a mais. E aí eu preciso reavaliar. Então, é só um exemplo, né? Então, isso pode acontecer. O que deve acontecer? Os profissionais estarem ali envolvidos, atentos, a família trazer o máximo de informação. Por isso que essa avaliação de múltiplos informantes que eu falei da minha tese é tão importante, porque eu tenho o olhar do professor, eu tenho o olhar dos cuidadores, eu tenho o olhar dos profissionais que eu estou ali acompanhando, né? Por quê? Porque a gente tem limitações técnicas mesmo ainda. Sim. Em relação a... E aí é o diagnóstico em saúde mental,
né? A gente já avançou muito, espero que avance muito mais. Mas a avaliação ainda é clínica e aí o quadro, né, com o desenvolvimento, principalmente da criança e adolescente, vai mudando, alguns sintomas vão ficando mais aparentes, etc. E a gente tem que ir reorganizando no sentido do quê? Só de oferecer o melhor tratamento. Né? O objetivo tem que ser esse. Uma coisa que você me falou que me chamou a atenção sobre diagnóstico e tratamento de crianças pequenas, ali até os 7, 8. Independente se o diagnóstico está fechado ou não, minha conclusão, você me corrija se eu estiver errado. Independente se o laudo estiver fechado ou não, para crianças ainda abaixo dos 8, é interessante que sempre esteja havendo uma reavaliação. Por quê? Não da evolução, mas até do tipo assim, beleza, o que a gente diagnosticou é isso mesmo? Né? Porque é isso, às vezes a mãe bate o martelo, porque aos 5 anos, ali no limitezinho, foi diagnosticado o TDAH. Às vezes não era, vamos supor que não era, vamos supor que seja um DPAC. Às vezes é confundido. E aí a criança vai recebendo um tratamento, eternamente um tratamento inadequado, para aos 15 anos, numa segunda avaliação, ver que... Isso. Então é interessante fazer com uma periodicidade, não é isso, Lara? Isso, o profissional que está ali acompanhando. Porque o que a gente entende, gente, que a avaliação diagnóstica, de novo, é o início. Então, eu sei que tem dificuldades reais, mas a ideia fez o diagnóstico, vai seguir o tratamento. E seguir o tratamento significa se manter ali nas atividades que forem propostas, com o psicólogo, com o médico, enfim, com a equipe que for possível, com a escola, né? Então, ali é o começo, não é o fim. Então, a partir daquela informação, a gente vai começar a estimular essa criança, né? Começar a oferecer o tratamento adequado e entendendo os progressos que ela vai fazendo ao longo do caminho. Então, o entendimento não é o fim. Eu acho que essa é a maior questão. Tem o laudo. Tem... Pronto, não. Isso a gente só começou. Agora a gente vai tratar e agora a gente vai reavaliar a cada evolução, a cada período da vida, o que mudou, Perfeito. o que mudou no ambiente. No ambiente que eu digo, o que mudou na família, na escola, no ambiente social, no bairro, né? Então, tudo isso está envolvido no desenvolvimento dessa criança. Eu tenho mais contatos agora social, menos... eu mudei de casa, eu perdi um cachorro da família. Enfim, todas essas questões vão influenciar como influencia, né, para todo mundo. Mas isso tem que ser levado em consideração. Né? Perfeito. Então, o diagnóstico não é fim. É isso que eu acho que talvez seja a maior dúvida. E eu entendo as mães, os cuidadores. Né? Porque às vezes é tão difícil chegar nesse diagnóstico. Aí, nossa, respirei. Mas assim, agora que a gente vai ter que começar a fazer esse tratamento adequado e ir reavaliando ao longo do processo. Não tem jeito. A jornada está só começando.